Porque é bom falar para o nosso povo, o nosso marco zero não é Praça da Sé. O nosso marco zero é onde a gente acorda, pisa o pé no chão, levanta, pega o ônibus de madrugada, vai trabalhar na casa do boy, né? Sofre preconceito, sofre racismo, volta à noite só para fazer janta e não ver o filho. Mas, apesar dos pesares, o marco zero nosso é esse, é a nossa quebrada. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, o podcast mensal do Museu da Imigração. Eu sou o Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. E a gente segue aqui no podcast para 2021, entrevistando migrantes, pesquisadoras e pesquisadores. Vocês sabem, nessas conversas buscamos entender qual será o impacto da pandemia atual para as mobilidades humanas. Neste episódio, o Guilherme Ramalho, meu colega aqui neste projeto, entrevistou o padre Assis Tavares, que atua na paróquia São José Operária, da região da Vila Prudente, São Paulo. O padre Assis é nascido em Cabo Verde e nos conta sobre sua atuação comunitária, seu olhar sobre a religião e a vida do povo brasileiro, principalmente daqueles que vivem em territórios periféricos. E não custa lembrar que esse podcast é construído com a colaboração de vocês que escutam. Então, se quiserem deixar uma mensagem para a gente, pode mandar um e-mail para museudaimigracal@museudaimigracal.org.br com perguntas, críticas, sugestões e elogios. Bom, sem mais delongas, espero que gostem desse nosso material. Queria só agradecer também de você ter disposto a conversar com a gente aqui, né? Eu estava me apresentando um pouquinho, mas como o pessoal entrou agora, só vou falar de novo. Meu nome é Guilherme Ramalho, eu sou educador e comunicador no Museu da Imigração. Trabalho junto com um parceiro meu, um colega de trabalho, o Thiago, dentro desse projeto do Mobilidade Humana e Coronavírus. É um projeto que a gente entrevista pessoas que estão no Brasil ou em outros lugares do mundo para entender como a situação da pandemia afeta a vida das pessoas, principalmente para quem trabalha justamente diretamente com outras pessoas, né? E a gente está tentando trazer um olhar um pouco mais diverso sobre essas questões, inclusive. Eu vou deixar você se apresentar também, fazer só uma breve introdução para quem está chegando aqui, né? Estou aqui com o padre Assis Tavares, pode me corrigir também, né? Mas ele está aqui há 8 anos no Brasil já. Atua na paróquia São José Operário aqui na região da Vila Prudente e tem um trabalho muito interessante especificamente aqui na favela da Vila Prudente, que é uma das favelas mais antigas de São Paulo, para quem não sabe, aqui na Zona Leste. Assim, se você quiser agora no comecinho, só para situar as pessoas também, depois eu posso falar um pouco da nossa proposta de trabalho, o que a gente vai conversar hoje, mas se quiser falar um pouquinho de você também, falar os caminhos que te trouxeram até aqui, enfim, se apresentar, fica à vontade aí. Bom, paz e bem para você, Gui, Guilherme, também para todas as pessoas que estão nos assistindo. Axé, a gente pede em primeiro lugar, né, licença para os nossos mais velhos, né, as nossas mais velhas também, para podermos ter um bate-papo de paz e amor, né, nesse caos todo. Então eu sou de Cabo Verde, tenho 37 anos. Hoje meu pai está completando 55 anos, Guilherme. Caramba, parabéns para ele. Vou dar um feliz aniversário para ele. 55, né? Dia dos enfermeiros, das enfermeiras, né? Pessoas que cuidam da gente. Eu tenho uma enfermeira também, por isso estou lembrando desse fato, né? A minha caçula enfermeira está no Cabo Verde, na linha da frente, né? Então é um dia muito, muito especial para mim, né? E poder estar compartilhando com vocês no Museu de Imigração. Eu que venho, né, de outra parte do oceano e estou aqui nesse pedaço da Vila Prudente, como você falou, faz uns 8, 9 anos. E a nossa área, Guilherme, é uma área pastoral. Como trabalhamos somente com as favelas, é uma área pastoral, ou seja, não tem condições para ser uma paróquia. Que a paróquia tem toda, né, tem toda aquela dinâmica, tem toda aquela burocracia também terrível, né, que a gente conhece às vezes, que acaba estrangulando o nosso povo também, né.
Então, nós somos uma área pastoral, mas que pertence, de fato, à Arquidiocese de São Paulo. Não estamos isolados. Talvez um dia haverá de assumir esse título de paróquia. Né? Para quem não sabe, Cabo Verde são 10 ilhas. Eu sou da Ilha de Santiago, né? Ilha de Santiago. Eu fiz a minha formação, né? Digamos que para ser padre, você tem que fazer, Guilherme, primeiramente tem que começar com a filosofia, né? Se você não gostar da filosofia, vai subir vai subir no vai subir na missa e falar só, né, um monte de bobeira aí, certo? Um monte de coisas, né? Então, a primeira etapa é filosofia, e a filosofia eu fiz em Lisboa, né, na PUC de Lisboa. Depois, isso em 2002 a 2005. E depois tive que fazer um estágio rapidamente na Amazônia, de 1 ano e meio na Amazônia. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Fiquei em Tefé, com os missionários peritanos, né? Que eu também pertenço a uma ordem, uma congregação religiosa, cujo nome é Missionários do Espírito Santo, mais conhecido por espiritanos, né? Fiquei 1 ano e meio em Tefé. De Tefé, 2007 a 2012... Continuei minha formação em Paris, né? Primeiramente com jesuítas, depois no mestrado na PUC de Paris também, no diálogo interreligioso, né? E em 2012 fui ordenado padre, missionário, desde 2013 estou aqui. Acho que basicamente é isso, tá bom? Depois a gente vai desenrolar a coisa. A gente vai conversando mais aí à medida que vai passando, né? Exato. E é legal que a gente... Bom, tô aqui na Vila Prudente também, a gente é vizinho, né? Tá praticamente 2 ruas separadas aqui. Isso que é engraçado. Porque a gente tava até comentando que a tecnologia, ela deixa a gente conectar pessoas que estão muito distantes, mas ao mesmo tempo conecta pessoas também que estão muito próximas, por conta da situação que a gente tá vivendo. Concordo. É engraçado, né? Bom, e também só contextualizar para o pessoal, né? Eu falei um pouquinho logo no começo o porquê da gente tem feito essas lives, principalmente dentro da série. Essa série, na verdade, ela nasceu como uma série de entrevistas e posts que vão para o blog do Museu da Imigração, na página Migrações em Debate, né? O Mobilidade Humana e Coronavírus. E a gente, às vezes, chama um pessoal para conversar, enfim, o pessoal para escrever textos sobre a situação que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, entrevista pessoas que estão como imigrantes, tanto brasileiros no exterior, que nem eu tinha falado antes, né? E eu achei muito conveniente também a gente estar conversando sobre esse assunto hoje, que a gente vai tratar, porque a gente vai falar em termos gerais, né, das perguntas que a gente tinha separado, mas também a conversa vai para outros lugares. A gente vai falar sobre alguns grupos que são colocados à margem numa situação da pandemia, né? Principalmente, né, a gente ouviu aquele papo lá no passado de que a pandemia colocava todo mundo no mesmo barco, mas na verdade a gente descobre que as pessoas na situação pandêmica estão cada um, né, com seu próprio barco, e alguns barcos estão afundando, né, infelizmente mais rápido que outros, tal, né? E hoje, principalmente, né, dia 13 de maio, né, que nem você falou, daqui a pouco vai ter uma marcha também sobre isso. Dia 13 de maio normalmente não é uma data que é comemorada pelo movimento negro no Brasil, porque justamente o movimento negro pensa no 14 de maio também, que aconteceu com as pessoas depois, né? E aí eu queria emendar a primeira pergunta, assim, pra gente pensar nisso, né? Que é isso que eu comentei, né? Que antes a gente tinha essa ideia que estava propagada, né? De que a gente estava no mesmo barco, na situação pandêmica, mas que a gente percebeu é que como ela se constrói, na verdade, para reforçar as diferenças que a gente já tem presente na sociedade, em relação à raça, classe, gênero, principalmente, né? Pensando também no papel das mulheres e das mães durante a pandemia. E aí eu queria ver contigo, também a partir da sua experiência, como é que você vê essa situação da pandemia em si, e como é que ela tem afetado o trabalho que você realiza com os grupos que têm mais contato nesse trabalho que você realiza, né? Trabalho missionário, trabalho religioso, né? Em especial, o trabalho que você realiza com jovens negros na periferia paulistana, né? Pensar nesse perfil específico, né? Mudou muito por conta da pandemia? Como é que foi no começo? Como é que tem sido agora? Guilherme, digamos, quando começou a pandemia, foi meio que, né, uma neurose, sabe? Todo mundo preocupado, não sabia onde ir, com medo e tal. Foi agravando no momento quando decretou, né, a quarentena, depois veio, né, o confinamento. Então, agora, né, o isolamento social, né? Confinamento é francês, né? Isolamento social, vai. Mas a gente sentiu muito o tranco, digamos, o baque, quando
paramos as nossas atividades, porque nós, aqui na Vila Prudente, só para situarmos brevemente, dentro da favela, do favelão, temos uma creche que acolhe 63 crianças, né, que tem um convênio com a prefeitura. Aliás, o primeiro convênio foi com Luiz Erondina, né, em 84 para aí, 85, né. Então, foi a primeira creche a ser conveniada dentro de uma quebrada, né, isso graças ao trabalho do Padre Patrick, um outro colega nosso, irlandês. Depois tem outro projeto, o Centro Cultural, que também é tipo um CCA, que acolhe crianças crianças e adolescentes, de 7 a 13 anos. E temos a cooperativa de reciclagem, né? Recifavela, que também faz um trabalho muito legal com o nosso povo. Tinha a escola de samba, a gente estava preparando para desfilar, né? Cabeção da Vila Prudente, né? Onde eu participo também, toco na bateria com o Sai, na bateria com os caras, né? Tinha vários projetos como, né, futsal, né? Uma equipe de futebol, do Vera Cruz, depois o Grêmio. De um dia para outro, tudo isso parou. E estou falando uma parte recreativa, lazer. Porém, e a parte agora econômica? A maioria do nosso povo, né? E quando falo nosso povo, já estou estendendo não somente para a favela da Vila Prudente, mas para as outras 4 favelas da vizinhança. Ou seja, Morro do Pel, que você conhece, fica ali na Avenida do Estado, né? Lado direito, esquerdo do Shopping Central Plaza. Você tem o Haiti. Haiti é a última favela a se formar. Se formou em 2015. Tem alguns haitianos, daí deram o nome Haiti, que a gente acompanha também. Você tem a favela da Wilson, que fica perto do CPTM, né? Da estação Ipiranga. Cara, então, no meio de tudo isso, a maioria do nosso povo trabalha, né, um trabalho informal. De um dia para outro, o cara decreta o isolamento social, mas sem condições prévias para isso. Como, a priori, todo mundo tava assim, né, tenso, todo mundo tava preocupado, tentaram jogar o jogo. Mas, paulatinamente, a gente foi vendo que a coisa não era bem assim, porque a galera, de repente, ficou passando necessidade, porque a maioria é autônomo. Se não trabalhar, não ganha, certo? Se não trabalhar, não pode comer 3 vezes por dia. Se não trabalhar, tem que escolher qual refeição fazer. Então, para nós foi um baque muito forte e mais um agravante. Eu posso fazer isolamento social tranquilo. O meu quarto, né, dá para se virar, tranquilo, eu sozinho. Mas quando você vai nas nossas quebradas, onde, né, as famílias são numerosas, onde as pessoas se ajuntam, como que você ia viver sanamente, entre aspas, um isolamento social, e se não tinha condições, né, mínimas para o nosso povo, né? Então, Guilherme, foi um momento muito tenso, muito triste, não tinha celebrações, né? Não era para ter mesmo, não era para ter. Então, a gente ficou muito preocupado. Porém, ao mesmo tempo, fomos nos mobilizando também. Fomos criando redes, fomos juntando retalhos, né? E criando comitês para tentar trazer cesta básica, etc. Daí que a gente pôde respirar um pouco, sabe? Mas que no momento pegou todo mundo de um jeito, né, radical, pegou sim. Isso não tenho dúvida. E se eu falo do nosso povo da favela, também falo dos nossos imigrantes. Né? Eu, por ser imigrante, tenho muito contato com pessoas também imigrantes que trabalham no Brás, que trabalham na República, que trabalham, né, por aí afora, que de repente ficaram sem muita margem de manobra, né, Guilherme? Mas o bom é que as cestas que chegavam para nossas quebradas também tinham uma porcentagem para o nosso povo também imigrante. Isso eu fiz questão de fazer, sim, né? E assim foi. A campanha que a gente fazia sempre deixava
E sempre frisava, uma porção também tem que ir para o nosso povo, né? E assim fomos indo, cara. Nossa, e é muito interessante quando você fala também em relação a essas redes de contato que se formam, né? As redes de apoio, porque eu lembro muito logo no comecinho da pandemia que eu vi uma notícia falando sobre as lideranças lá da favela de Heliópolis, né? Que aí eles tiveram que se mobilizar para, né, pensar todo um esquema também de, inclusive de recondicionamento das pessoas, né? Que nem se falou, em casas que tinha uma superlotação, como é que as pessoas vão fazer isolamento, né? Como é que a gente auxilia essas pessoas, né? E eu acho muito... E é aquilo que a gente estava falando do começo, né? Se a gente for pensar, são terrenos, são territórios que eles não estão cobertos pelo poder público da mesma maneira que outros, né? E aí acaba que você depende muito dessas redes de ligação para que esses trabalhos aconteçam, né? Que nem você falou, a pandemia veio isolamento, né? Por conta da situação pandêmica, as pessoas tiveram que se isolar, mas não foi pensado uma política específica, né? E aí os grupos, os coletivos acabam tentando sanar uma situação, né? Não, eu até, uma ressalva que o poder público pode até estar presente, mas para reprimir, né? Porque eu mesmo, durante a pandemia, a gente via excursões, sabe, de policiais, né? Que mesmo na pandemia não davam tréguas na Vila Prudente, certo? Enquanto que a gente estava correndo atrás de cestas básicas nas prefeituras, né? Nos coletivos, né? No terceiro setor. Mas o Estado estava presente como repressão e não como né, uma mão para ajudar. Depois ela veio com cestas também, mas eu diria não com cestas, com migalhas. Chegou, mas chegou com migalhas. Porque se você contar, você conhece bem Vila Prudente, o complexo de 5 favelas dá ao menos 35 mil pessoas. Só o favelão tem 16 mil, chutando. Aí vem 500 cestas, 400 cestas. Dá mais briga do que outra coisa. Como você vai selecionar as famílias? Né? Qual critério você vai usar nesse momento que todo mundo está passando aperto, perrengue? Sabe? Então, o Estado até pode alegar tá presente, mas para mim, sinceramente, ele está mais para reprimir muito mais que para ajudar, infelizmente. Né? Infelizmente. Porque é bom falar para o nosso povo, o nosso marco zero não é Praça da Sé. O nosso marco zero é onde a gente acorda, pisa o pé no chão, levanta, pega o ônibus de madrugada, vai trabalhar na casa do boy, né? Sofre preconceito, sofre racismo, né? Não é valorizado, volta à noite só para fazer janta e não vê o filho, sabe? Mas, apesar dos pesares, o marco zero nosso é esse, é a nossa quebrada, é a nossa favela. O marco zero é os nossos becos e vielas, sabe? Né? Então, foi a partir do nosso marco zero que tentamos nos organizar para poder fazer face, né, a essa pandemia. E eu fiquei pensando até agora, né, que você comentou dessa ausência do Estado, ou dessa repressão do Estado, o Estado presente só enquanto repressão, né? Você acha, então, tem até uma segunda pergunta que a gente tinha separado aqui, né, estava falando com o Thiago, que são desses papéis que as igrejas e os indivíduos desempenham dentro das comunidades. Você já falou um pouquinho, né, do papel que você faz aí, né? Se você quiser até falar um pouquinho mais, né, eu vou, na verdade, emendar duas perguntas aqui, que essa pergunta que eu tinha separado, né, que pensar enquanto indivíduo, o papel que você desempenha, você já falou um pouco, e da instituição igreja, da instituição religiosa, não só a igreja, mas outros templos religiosos, né, os papéis que eles desempenham no trabalho comunitário da pandemia. E eu acho que por enquanto eu vou ficar nisso. Depois eu faço a outra pergunta, porque senão vai ficar muita coisa. Não, mas, sabe, eu sempre vi a religião, Guilherme, e a nossa atuação como uma espada de dois gumes. Uma espada, né, de dois gumes, corta dos lados. Se a instituição ela for equilibrada, ela de fato acaba somando, multiplicando, criando redes e trazendo vidas. Porém, se a instituição também ela é assim, né, toda, né,
entre aspas, quando a gente fala aqui, bitolada, né? Acaba criando muito mais, sobretudo nesse momento, né? Debilidades, fragilidades, medos, acaba agravando muito mais a saúde mental do nosso povo do que ajudar. Porque o cara vem com o discurso, ai, não, tá vendo? Deus quis isso, estão vendo, tem que se converter, estão vendo, estão pecando muito, sabe? Você acaba fazendo o que Marx foi sempre, né? Sempre apontava o dedo. Se não for equilibrado, a religião acaba se tornando ópio do povo, né? Em vez de libertar, acaba alienando, né? Mas, ao mesmo tempo, é como tudo. Quando você é militante, você faz uma escolha. Ontem assisti o filme de Marighella. Eu vi o quanto esse cara, que poucos brasileiros conhecem Marighella. Graças a Deus, o Racionais trouxe Marighella por palco, né? Racionais. Sabe? Racionais, que eu amo, que eu adoro. Né? Aqui na minha cama tem um pôster de Racionais, cara. Né? Eu faço de um homem leal, né? Música deles. Né? Mas ele tem uma fala que o cara falou assim, mas você é troxista, você é leninista, você é quê? Ele falou, eu sou um brasileiro, cara. Sou um brasileiro que sonha com um Brasil melhor. Aqui também tem revolucionários. Aqui a gente se posicionou. Quero que o mundo saiba que também, mesmo aqui, nem todo mundo ficou de braços cruzados. Não? Então, a gente estando numa instituição religiosa, como eu estou, um jovem de 37 anos, preto, que conhece a sua história, a sua essência, que sabe de onde ele veio e para onde quer chegar, mesmo nas nossas ações a gente vai se posicionando. Eu escolhi a minha parte também, eu escolhi o meu lado de atuação. Na minha congregação a gente sempre vai para as periferias, sempre vai para os lugares, né, onde a gente de fato luta para que o povo tenha voz, vez, lugar, para que possamos respirar. Eu, sabendo do que o cristianismo teve papel, né, no meio de tudo isso, sou cristão com muito orgulho, mas também tenho o meu senso crítico. Isso me faz viver plenamente né, o meu cristianismo. Certo? Então, quando a gente chega aqui na Vila Prudente, você vê situações tristes de violência policial. Você vê situações, né, assim, do feminicídio. Você vê situações da LGBTfobia aqui, né, que mais e tal, companhia. Você se posiciona e a gente se posicionou. Queremos vida sim, vida em abundância, porém não vamos ignorar estas pautas, porque o povo pode até comer, mas o povo tem que comer, sabe? Com todos aqueles também que estão à margem. Com certeza. A nossa igreja é isso, gente. Enquanto o pão, se o Pai é nosso, a gente reza Pai Nosso, certo? Mas rezamos conscientemente, porque a gente pensa, se o Pai é nosso, mas enquanto o pão não for nosso, enquanto o direito de ir e vir não for nosso, enquanto o cara não tem a liberdade de escolher quem amar, aí o Pai não está sendo nosso. Né? Então a nossa atuação como católicos, como agente pastoral, como igreja, é uma igreja, ou seja, que se posiciona, que nem às vezes acaba, né, digamos, acaba sendo, né, como é dizer, unanimidade, e nem queremos ser, sabe? Acaba agradando todo mundo. Não é isso. Mas a gente habita o lado que posicionamos. E a gente posiciona até ao lado daqueles e daquelas que querem ter voz, vez, lugar. Ou seja, nós aqui na Vila Prudente praticamos ainda e talvez para sempre a teologia da libertação. Uma igreja que vai ao encontro dos outros. Uma igreja que não aponta dedo para ninguém. Uma igreja que acolhe todo mundo. Uma igreja que dança samba, que faz churrasco quando era para fazer. Uma igreja que sai no desfile dos cabeções,
uma igreja que joga bola com molecada, uma igreja que está presente, pisando os becos e vielas, sabe? Sim. É essa a nossa atuação. Não, e isso é bem legal também, pensar a proximidade que você tem com as pessoas que estão lá, né? Eu imagino, por exemplo, para um garoto, né, um garoto lá na favela da Vila Prudente ver um padre como você falando diretamente com ele, com uma vivência muito próxima dele, é diferente, né? É diferente o modo como ele se relaciona com a igreja também, se relaciona com esse grupo, né? Uma molecada que, ó, vou só te contar não é piada, mas é um fato, cara. Como a gente tem o CCA, então, a gente ficava responsável da molecada, né, para acompanhar. Uma vez, sabe que a escola Carolina, né? Uhum. A escola Carolina, aquela, né, tem Coelho Neto aqui, tem aquela escola Carolina. Uma vez tinha um moleque, né, que tava dando muito trabalho na escola. Aí eu fui saber, inteirar o que estava acontecendo, porque a mãe também trabalhava na nossa cooperativa de reciclagem e ela não poderia estar nessa reunião. Aí eu fui representá-la, né? Quando eu cheguei, entrei no portão assim, estava chegando a professora com o Adriano. Você é o pai do Adriano? O Adriano é isso e aquilo. Rapaz, falou um monte. O Adriano olhando para mim assim, eu fiquei com vergonha e tal. De repente veio, né, a diretora da escola. Oi, padre, e aí? Ele é meu pai do menino. Porque ela também não esperava um padre, né? Assim, né? Exato. Ao mesmo tempo, não senti no lugar de um pai, sabe? Que vai para a escola e vê o seu filho, né? Ai, doeu um pouquinho. Mas isso para dizer que a molecada, graças a Deus, temos uma boa relação assim. Eu posso chegar em qualquer um, sem apontar o dedo, mas chamar para poder bate para ideia, perguntar. Eu tive no Farol, tava fazendo o que no Farol? Ó, você no Farol. Tive lá no McDonald's subindo aí, tá fazendo o que no McDonald's? Essa hora, né? Não, tio, aqui. Ó, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que em certos momentos, Guilherme, você acaba dizendo um não para um moleque que nunca escutou o não, certo? Você fala, pô, talvez um não salvou a vida. Isso aprendi com um moleque daqui também. Eu falei, pô, mano, quando você ensinava francês, bagunçava na sala, você fala, senta, agora senta, já basta. É um não seco. Engoli aquilo, mas falei, pô, mano, ou menos alguém interessa por mim, sabe? Se interessa por mim. Então a gente tem que ser firme na posição, mas também, né, sem perder a ternura, como dizia Che Guevara, sem Sim. perder a ternura, não? É isso que a gente faz, cara. E essa coisa também, né? O limite como uma forma de afeto. Isso, sentido, né? isso. Que você tá lá presente pra pessoa. Um amor exigente. Não, concordo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, na verdade, pensar um outro grupo que você trabalha bastante, que eu sei, né, por outras entrevistas que eu vi sua e de coisas que a gente já conversou antes, né, que você tem um trabalho também, teve por uma época com o pessoal da Pastoral carcerária? Com a pastoral carcerária, né. Inclusive a gente conseguiu, né, para quem não conhece também a série, a gente conseguiu fazer um texto junto com o pessoal do ITTC, na figura da Heloísa Freitas, que é uma parceira nossa, né? Enfim, a gente conseguiu contato com ela, que ela entrevistou lá para a série uma mulher egressa do sistema carcerário. E justamente e Cabo Verdeano. Cabo Verdeano, exatamente. Conheço. Então, aí ela comenta, né, como, enfim, a gente sabe, né, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, ou enfim, acaba não sabendo também porque as informações não chegam, o quanto faltam itens básicos dentro do sistema carcerário, enfim, né? E falta esse acesso, esse cuidado que você comentou agora, né? E aí ela falou um pouco disso na entrevista. E aí eu queria saber um pouco de você também, né? Se você pudesse falar um pouco desse trabalho que você desempenhou, tal, na pastoral carcerária, e como é que você tem observado a situação da pandemia especificamente nesse trabalho. Bom, de fato, a pastoral carcerária, para mim, a pastoral carcerária é um movimento dentro da Igreja Católica que acaba fazendo opções para visitar, né, as prisões, os presídios, os CDPs, Centro de Detenção Provisória, né, a nível nacional. Pode ser
É um grupo interreligioso, ou então é um grupo que simplesmente tem pessoas que querem ajudar, querem, né, colaborar, querem estar junto. Eu tive colegas, né, espíritas, né, candomblessistas, pessoas ateias, agnósticas, porém com o mesmo objetivo: tirar um sábado, ou um domingo, ou uma terça, ou uma quarta, para visitar os nossos, que a sociedade, né, exclui, mas que ao mesmo tempo a gente vê muitas mães fazendo filas, passando vexames, passando revistas vexatórias para abraçar aquele ou aquela que a sociedade simplesmente, né, colocou de lado, ou simplesmente descartou, ou, né, fala que é criminoso, fala que é isso, sabe? Então, essas pessoas acabam se dedicando, visitando. E eu também, estando numa região onde muitos nossos jovens são encarcerados, né, e encarceradas, eu fiz essa opção também de acompanhar, de visitar, de visitar. De quarta-feira a gente visitava o CDP aqui na Vila Prudente. CDP é Centro de Detenção Provisória, né? Era supostamente para ser para pessoas que passavam rapidamente, mas alguns estavam ficando 2 anos, 1 ano e pouco, numa cela de 10, era para ser 10, está 20, está 30, né? Aquela loucura assim, certo? E a gente visitava. E, conjuntamente, visitava também PFC, Penitenciária Feminina da Capital, onde se encontram, né, até então, as mulheres estrangeiras. Porque sabemos também que tem uma penitenciária para homens, lá no Itaim. Itaim fica aqui, a umas 3 horas aqui, no interior de São Paulo. Como tem também no Parque da Juventude, no antigo Carandiru, PFC, Penitenciária Feminina da Capital. Eu comecei a visitar a PFC em 2014, que eu estava chegando quase de Cabo Verde, aí já algumas famílias me procuraram. Ó, Cabo Verde é um país pequeno, viu? Todo mundo conhece, todo mundo se conhece. 500 mil, cara, 500 mil. 500 mil, nada mais. É a moto da Vila Prudente, né? Se for pensar. Né? Então, vieram algumas famílias me pediram, ó, Assis, ó, tem uma filha que tá lá, tem uma prima que tá lá, tem uma irmã que tá lá. Aí eu vim, eu fui ver no mapa, falei, tá perto, cara, tá perto. Então eu vou reservar os meus sábados para visitar das 14 às 16 para visitar esse povo, o nosso povo, né? Vamos quilombar com o nosso povo. Ninguém solta a mão de ninguém nesse momento. Então comecei. Agora, para ter acesso, era preciso, né, se inscrever na pastoral carcerária, por isso que eu fui. Tem um cartãozinho assim, a gente fala carteira de visita. Mas a primeira coisa que me deixou muito impressionado, Guilherme, você tem uma ala, né, de brasileiras, depois tem o pavilhão 3, que é reservado só para mulheres estrangeiras. Tinha gente que veio somente, sabe, fazer um bate e volta, não avisou para a mãe, para o pai, fez uma aposta, eu vou passar. A maioria são mulas, né, ou seja, são mulheres também. Vamos fazer um recorte, né, um recorte de gênero, um recorte, né, social, que moram na periferia do mundo, né, mulheres solos. Veio um aperto, veio um cara, né, aliciador assim, fala, se você passar com isso, a sua vida tá feita, né? E no desespero, você não pensa 2 vezes, às vezes. Então, vem e caem, muitas caíram. Mas são mulheres de tudo quanto é continente, da África, da Ásia, da América Latina, da Europa, né, da Oceania. Conheci de Cabo Verde, a Guiné-Bissau, de Moçambique, a Holanda, a França, de Portugal, a Irlanda, de Irlanda, a Luxemburgo e por aí vai, a Alemanha. Mas são mulheres que acabam sofrendo um duplo castigo.
dupla punição. Por quê? Já estou longe da família, não tem visitas. A pastoral carcerária era a única, também com o TCC, para fazer jus, e TCC também foi uma instituição que ajudou, acho que até ajuda essas mulheres, cara, criou um vínculo wonderful, um vínculo não, muito bonito mesmo com as mulheres. Aí foi ajudando. Mas eu via, assim, por um lado você via tristeza porque não teve visitas, ao mesmo tempo você via alegria porque eram pessoas que poderiam conversar na sua própria língua. Você chegava num canto falava francês, chegava no outro canto falava inglês, chegava num cantinho falava espanhol ou portunhol, né? No meu caso chegava, desenrolava tanto português como né, crioulo, porque tinha calvardiana lá também, tanto de Cabo Verde como de Guiné-Bissau. Cara, você saía de lá sugado, assim, com a mente mil. Você fala, cara, vou tomar uma cachaça agora quando sair. Tá, eu tomo cachaça quando sair, mas elas vão ficar lá ainda presas, tá ligado? Mas, cara, para mim, eu não faltava de sábado, porque sabia que tinha alguém esperando. Tinha alguém esperando. Quando você tinha consular, né, pessoas né, cuja consulado era firmeza, o consulado visitava. Mas tinha países que o consulado não visitava, que só restava pastoral carcerário, né? E mais, essa é só uma fase. Não sei se eu estou extrapolando o tempo ou não, mas não sei. Não, pode, eu tô acompanhando aqui. Ok, essa é só uma fase. Mas quando você escuta relatos, acabou, né? Acabou absorvente, a gente está usando, né, o pão, sabe, né, né, como um absorvente. Faltou, né, o selo para a carta, não sei como postar a carta. Faz 2 anos que eu não tenho, 1 ano que eu não tenho notícia da minha mãe. A gente, cara, entrava no Facebook das pessoas, né, contactando as pessoas, porque não tinha WhatsApp ainda, em 2014, enquanto eu não tinha, em 2014, WhatsApp, eu não tinha. Então a gente entrava no Facebook, pegava informações, levava carta, trazia carta, imprimia foto, só que uma fila muito grande, porque, né, o pessoal do TCC sabe disso, sabe o que eu tô falando. Cara, a demanda era enorme. Mas eu acho que o pior nem era isso. Que enquanto lá eles estavam, digamos, no pavilhão 3, estavam juntos, o desafio era quando iam para semiaberto, ou seja, Butantã. Butantã, no quilômetro 19 de Repouso Tavares, era junto e misturado, como a gente fala. Não tem essa de brasileira, o brasileiro, né, o estrangeiro. Não, era tudo misturado. Tinha gente que não falava português, né, que não sabia se virar mesmo. E lá aprendia a gatinar, né, gatinhar um pouco. Eu acho que Butantã era muito mais, né, teria muito mais desafio do que PFC. Porque PFC a gente acaba criando aqueles grupinhos assim, né? Entre grupos linguísticos, né? Digamos. Os vínculos, né? Exato. Enquanto que no Butantã, não, Butantã era a lei da selva mesmo. Bom, segundo os relatos, era a lei da selva, porque a pessoa ficava lá, né? E para a saidinha, meu filho. Guilherme, para a saidinha, que é um direito, né, das pessoas, como não tinha vínculo com a rua, também segundo os relatos, algumas diziam que tinham que comprar, por exemplo, né, um endereço, pagar 400 pau por um endereço, que ficava lá não sei aonde, né, mas pagava porque sem o endereço você não sai de saidinha, que aquelas, né, saidinha é aquele benefício que você acaba recebendo, por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Dia dos Pais, né? Mas enquanto estrangeiras, muitas não saíam. Por quê? Por simplesmente não ter um endereço aqui fora. E isso
para mim era muito, muito triste assim, sabe? Eu até cometi alguns erros, não erros, mas eu fiz a minha escolha, Deus me perdoe. Mas às vezes eu dava o meu endereço, sinceramente. Não, espero que não tinha ninguém da pastoral me escutando. E Dava meu endereço, cara. E o povo, não é que vinham para cá, mas o menos saía. E se amanhã vou ter que responder, se amanhã vou ter que responder, vou ser punido por isso, aceitarei a punição com muito orgulho, não? tem uma coisa também, né, que... Desculpa te cortar, né? Tem uma coisa também, né, que eu fico pensando que é em relação à própria questão da indocumentação, né, quando você está sem documentos no Brasil, que aí você, por exemplo, vai para uma... Você, enquanto estrangeiro, enquanto migrante, você vai, por exemplo, para um regime semiaberto, aí você não tem o endereço. Mas, teoricamente, segundo as leis de imigração, você não pode ficar no Brasil. Mas você também não pode sair porque você está cumprindo uma pena, né? Então você está, né, você tá protegido por qual lei, né? Ou você está no guarda-chuva de qual lei também nesse sentido, né? Né? Bom, até que nesse quesito, né, a lei de imigração agora, né, tentou dar uma pincelada, porque agora, quando você cumpre pena fora, acaba pegando, né, a provisória como tem uma, né, uma brecha aí, certo? Uma brecha. Mas o problema não é isso, cara. O problema tem algumas que conseguem fazer CPF dentro, conseguem correr atrás, né, do mínimo dentro, mas tem outras que não, cara, por conta da língua, tudo. Então, quando você sai, tá indocumentado, entre aspas, tá assinando na Barra Funda, no Portão F, esse portão desgraçado, Portão F aí, né? Tá assinando. Cara, você vive com medo total. Qualquer sirene que toca, você... Sabe? Eu tive relatos assim, de cara, de pessoas, né? Acabaram até desenvolvendo, sabe, uma fobia, assim, entre aspas, contra ele fala, o brasileiro. Eu falei, não, calma aí, no Brasil tem muito brasileiro que te ajudou, pô, calma aí. Você tem que também filtrar. É sobre o controle, né, que é feito em cima da situação, né? Você fica uma fobia nisso, né? E pior, quando você por exemplo, né, na Polícia Federal para fazer RNM, né? Agora você, né? Cara, no terceiro andar, no terceiro andar da PF de Lapa, eu sonho um dia com CPI desses caras, viu? Da Polícia Federal no terceiro andar de Lapa. Que quando ainda você lá vai encontrar um recorte social, um recorte racial, meu irmão, você não sabe o que a gente sofre no terceiro andar da PF. Que no site tá né? Você tem que trazer tal documento, tal, tudo bonitinho. Você chega lá, baseado no site. Ai, não, faltou esse documento. Mas no site, o site sabe? O site não tá atualizado. Desatualizado. E ao lado, você encontra quiosques, quem sabe, quem vai sabe que eu não estou mentindo, quiosques, às vezes tem quiosque mesmo no prédio, né, dos delegados da PF, prédio, você vai fazer um xerox, geralmente é 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, dependendo do lugar, lá é R$1. Você vai tirar uma foto, lá é 20 e pouco. Você vai preencher um formulário online, que é de graça, para quem sabe, né? Surfar na internet, é 50, 60. Para você agendar, você tem que pagar, senão, né? Se não tiver paciência. Então você vê uma exploração institucional nas costas do nosso próprio povo. O cara que tem dinheiro vai contratar uma empresa, né? A empresa corre atrás, né? Só fala, fulano, vem no dia, a gente vai, de boa. Mas peão como nós, fazer o quê? Vai ter que ralar, vai ter que faltar trabalho, vai ter que pagar mesmo, pagar. Sim. Fortuna também. Uma coisa simples, Que a burocracia, ela gera todo um ecossistema de pessoas que trabalham em cima dela, né? Pra tentar um lucro. Mas, cara, isso é muito triste. A gente pode falar, não estou falando que o Brasil não acolhe, não é isso.
Não é isso, cara. Não é isso que está em jogo. Mas o que está em jogo, por exemplo, eu morei, como te falei, com meus 18 anos, conheci o que é ser estrangeiro, o outro. No Portugal, a gente ralava para né, para renovar a papelada, mas falavam assim, ó, vem tal dia, traz isso. A fila era enorme, era, mas chegava na fila, tinha tudo, já tinha. Não tinha sorriso? Não tinha. Não tinha, oi querido, oi amor, não tinha. Mais ou menos você saía lá com uma coisa resolvida. Na França é igual. Mas aqui você chega, oi querido, tudo bem, te acolhe bem, bonitinho. Não, falta tal documento. Mas, falta tal documento. Mas eu prefiro ser tratado seco nesse momento, mas com objetividade. É o que não acontece, infelizmente, com o nosso povo. Com certeza. Isso eu falo e sem receio de errar. Falo sem receio de errar, porque passei por tudo isso. Sim. E tem pessoas que passam. Não, e esse cenário que você está descrevendo é um cenário que a gente já escutou em outros lugares de outras pessoas também. Um cenário que a gente escuta no Conselho Municipal Imigrante, nos outros órgãos participativos, né? Que são essas denúncias que elas ficam voltando, né? E esses relatos de experiência que as pessoas passam no contato com os espaços, com os equipamentos de atendimento, né? Bom, eu vi agora a hora, a gente está quase se encaminhando para o nosso final. Eu vi que a gente teve poucas perguntas aqui do nosso público. A Joana, também Joana Flora, que é minha amiga aqui da comunicação, já avisou também que a gente está quase terminando, deu um toque pra gente. A pergunta que a gente teve talvez seja de uma pessoa que você conhece, a Kathleen, que ela falou, né, primeiro se identificou, falou que estava com saudades, daí que te conhece, perguntou sobre como foi a vinda para o Brasil, foi difícil, você acabou falando um pouquinho durante a sua fala também. E nesse sentido, você acabou abordando agora sobre as dificuldades de acesso também, né? Que ela falou sobre racismo nos tempos de hoje, né? Eu tinha uma outra pergunta aqui que era sobre o papel das igrejas na pandemia, mas talvez a gente pensando até na própria pergunta da Kathleen, no que a gente está discutindo até então, né? Pensar como é que se dá essas relações, assim, né? Para você, pelo menos, né? Ela perguntou especificamente, né, se você sofre muito racismo nos tempos de hoje, mas a gente poderia até abordar de um modo mais abrangente, pensar nessas questões estruturais que cercam o que você falou das questões de atendimento, da sociedade, enfim. E em termos de macro, né, abordando questão macro e micro eu falo do chão, do piso, que é né, o marco zero, que falei, as nossas quebradas. Por exemplo, a questão da abordagem policial. Eu hoje já não sei quantas mais tomei, Guilherme. Foram tantas que hoje perco a conta. Hoje, quando vejo os caras chegar, até colaboro. Fico, né, já levanto a mão, o cara já chuta as minhas pernas, né, e já não é que eu tô, né, ficando inerte, ou então eu tô normalizando isso. Não, mas é para ver o quanto isso é estrutural de fato. Alguns policiais já me conhecem na favela, aí respeito, mas tem outros que não conhecem, vem, vê eu passando, eu pergunto, já xinga, já fala palavrões. Falo, cara, eu não lhe dei o direito de, né, o senhor nem sabe o meu nome, agora fica me xingando assim. Isso quase, né, é muito recorrente assim, infelizmente. Porém você acaba criando armas, né? Armas. Como eu te falei, hoje eu estou fazendo direito, né? Tranquei por conta da pandemia. Estou na São Judas quase no 2º ano de direito. Mas eu estou procurando armas legítimas, plausíveis para fazer esse enfrentamento. Será que vou conseguir? Nem sei. Mas no micro eu faço. E você acha que essa abordagem muda quando eles descobrem, quando eles sabem que você é um padre, por exemplo? Com certeza. Justamente porque eu não vou de cara dar o meu cartão de padre. Não. Eu vou passar pelo processo eu me coloco, também eu sou, na pele de qualquer jovem preto e preta da perifa que sai de casa, não sabe se volta. Então, eu não vou usar não vou usar meu privilégio, porque ainda tenho uma instituição que me protege. Mas antes disso, eu vou ver, né? Eu vou passar pelo sistema. É vagabundo, é maconheiro e tal, e pá. Não, ele é o padre. Você não falou nada. Então era para me ter falado?
sabe? E isso estou falando a nível, né? A nível das abordagens e tal, mas também a nível religiosa, você acaba de entrar em muito espaço também que você sai, né? Sai assim um pouco malhado. Quando você vai, infelizmente tem uma ala da igreja também que é bem conservadora, que é bem, né? Muito mais papista que o Papa, aí chega, não, tal. O padre, aquele padre de dreads, mesmo padres falando, mas eu sempre falo, eu estudei para isso, me formei para isso, né? Eu posso debater com qualquer um que vier. Tô calejado para, então, meu irmão, eu sei onde coloquei minha esperança, ponto final. Por isso que eu me sinto livre, livre. Posso debater com o Papa, com o Bispo, com o irmão, com whatever, com qualquer um, porque me formei para isso. E estou numa instituição também que é racista, que é machista, que é tudo isso, E estamos no processo de desconstrução. E a nossa desconstrução, ela é cotidiana, é um processo. Com certeza. Sabe? Assim, voltando para, canalizando para os finais, Guilherme. Então, eu como um simples imigrante de Cabo Verde, mas eu falo sempre que eu sou um cidadão do mundo, porque nesse mundão afora conheci pessoas, conheci famílias, conheci nomes, conheci rostos, né, que acabaram povoando o meu ser, né, que é o meu círculo de amizade, e é isso que nos mantém vivos, sabe? É os círculos, as redes, os retalhos que no cotidiano vamos formando, sabe? É isso que eu quero dizer, paz e bem para vocês, um forte abraço, se cuidem, se amem, né? Lutem pelo que é certo e que a gente venceremos um dia. Eu acredito nisso, venceremos. E se a gente não vencer, os nossos vão vencer. Não? Acho que é isso. Legal, a gente acaba, de certa maneira, trazendo um exemplo a partir dessa luta. Assis, eu acho que eu queria te agradecer só por você ter composto a gente, proposto, enfim, e vindo aqui com a gente durante essa 1 hora. Foi muito interessante a conversa. Mais uma vez, também agradecer a quem participou até agora. A gente teve uma participação aqui de algumas pessoas. Fica de olho na programação, que tanto essa live vai ficar salvo no Instagram do museu, quanto depois o áudio vai ficar disponível como podcast no Spotify e no YouTube. Assis, obrigado. Se você quiser também passar qualquer recado, falar qualquer coisa, fica à vontade. Não, tá bom. Daqui a pouco eu tô indo no ato, né? Ali no MASP. O nosso povo tem morrido faz séculos e ainda morre, né? Eu queria muito dizer para o povo, né, que é militante, de assistir de fato esse filme de Marighella. Para nós é um exemplo de luta, um Messias preto, né? Brincando, mas para mim é um Messias preto, um cara que escolheu o seu lado, que ficou na história assim meio que apagado. Porém, vale a pena resgatar essa história e assistir, porque é uma inspiração para nós hoje, certo? Com certeza. E gratidão por tudo. Precisando de mim também, estamos por aqui, tá bom? Fechou. Obrigado também, Assis. Pessoal, boa noite e até a próxima, então. Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.